Meus amores, bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional e sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, pelo teu amor nas nossas vidas. Te agradeço porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam todas as manhãs, estão aqui para nos ajudar a ter mais um dia de vitória em frente aos desafios que teremos durante esse dia. Paizinho, em nome de Jesus, essa live é tua, minha vida também. Me ajude a ser útil na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, se houver algo que eu não conseguir expressar em palavras ou gestos, que o Senhor possa completar a mensagem para o coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amores. Bom dia. Bom dia, Osvaldo. Primeiro, hein, Osvaldo, hoje. Marcinha, muito obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia para você também, Catarina. Beatriz Moraes, Ielde, Dalva, Geraldo Naves, Lion Oliveira, Ana, obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos, sintam-se todos abraçados, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo aí, de Deus. Douglas, muito obrigada. Pedrinho, Miguel, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Atos 28, 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, picou a mão de Paulo. Em Atos 28, 3, versículo 3. Então, gente, a gente tá aqui com Paulo hoje, eu quero conversar um pouquinho sobre Paulo. Paulo tem muita história de livramento, muita história de superação, muita história de cura. E eu quero trazer um pouquinho hoje, um pedacinho da história de Paulo que fala sobre essa víbora aqui. Paulo, ele estava viajando como prisioneiro. Ele foi injustiçado pelos judeus nessa condenação que ele teve. Ele passou por um julgamento injusto, com acusações injustas. E depois de tudo isso, ele encarou uma tempestade. E nessa tempestade, ele ainda avisou. Falou, olha, é melhor a gente não ir. Que eles pararam entraram no barco, chegaram numa cidade, Atos 27, vocês podem ler lá, que vai estar contando toda a história. E ele ainda avisou e o chefe não ouviu, e aí eles enfrentaram a tempestade. E no meio da tempestade, Paulo ainda falou, olha, não se preocupe, ninguém vai morrer. O anjo do Senhor me avisou que todos nós vamos sobreviver, mas o barco não vai salvar. Então, Paulo, ele estava passando por toda aquela dificuldade no mar, tranquilo, porque ele tinha a tranquilidade que Deus já tinha falado no coração dele que ia dar tudo bem. Só que aí eles chegaram na ilha de Malta. Chegando na ilha de Malta, porque o navio, ele empacou, ele ficou com a polpa toda destruída e eles, através dos destroços do navio, chegaram a essa ilha de Malta. Então, a tempestade destruiu o barco. E eles eram mais de 270 pessoas. Conseguiram salvar todo, ninguém morreu, assim como Paulo havia falado, assim como Paulo havia dito. Olha só, Paulo teve um livramento de morte até antes de chegar na ilha de Malta. Porque quando viu que o barco estava destruído, o chefe dos soldados falou, vamos matar todo mundo, os prisioneiros, porque chegando na ilha eles vão fugir. E aí o chefe deles não permitiu que matassem os prisioneiros, confiou na palavra de Paulo. E aí todos foram salvos ali na ilha de Malta. Estando lá na ilha de Malta, com frio, foram bem recebidos pelos moradores. Mas aí Paulo foi pegar uns gravetos para ajudar lá na fogueira. E esses gravetos, quando ele jogou no fogo para aquecer, né, uma víbora picou a mão de Paulo. E aí fala assim, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, picou a mão de Paulo. As pessoas que olhavam para Paulo, que estavam acompanhando Paulo, o consideravam amaldiçoado. Porque além de ter sido condenado, a ter sido acusado, condenado, ainda entrou num navio, onde esse navio
foi totalmente destruído. E aí, chegando lá na ilha, ele vai ajudar com o fogo e a víbora ainda pica ele. As pessoas ali começaram a lançar palavras de maldição. Esse homem é maldito. Esse homem é amaldiçoado. Olha só, com tudo que está acontecendo, como se não bastasse, foram 14 dias no mar, lutando ali contra a tempestade, com fome, sem comer. 14 dias. E chega na ilha para ser morto por uma serpente. Esse cara é amaldiçoado mesmo. As palavras daquelas pessoas poderiam ter paralisado Paulo. E Paulo poderia tomar duas decisões. Ou ele lamentava todas as injustiças, lamentava tudo o que estava acontecendo com ele, lamentava ali o que a serpente tinha acabado de fazer com ele, ou ele agia. E quando ele foi picado, ele resolveu agir. Muitas vezes a serpente está picando, os últimos acontecimentos da nossa vida, eles vieram para nos matar mesmo, para realmente nos destruir. E nós temos que fazer como Paulo fez, ao invés de lamentar, nós precisamos agir, sacudir, e foi o que Paulo fez. Paulo sacudiu a mão e a serpente caiu no fogo. E aí tem mais. As pessoas que estavam ali cercando Paulo, tinha moradores da ilha de Malta que conheciam aquela serpente. Eles falaram, certamente, tem certeza que esse homem vai morrer. E as pessoas estavam esperando a mão de Paulo inchar, estavam esperando Paulo morrer. Mas Paulo fez como Abraão fez, lá em Romanos 4,18. Não, primeiro, antes de Abraão, vamos ver. As pessoas estavam chamando ele de amaldiçoado. As pessoas estavam jogando na cabeça de Paulo que ele era alguém sem sorte, que não era abençoado por Deus. E ele, lá em Romanos 12,2, fala que ele não se conformou com aquelas palavras, não absorveu aquelas palavras para ele. E ele fez como Abraão, lá em Romanos 4,18. Ele creu contra a esperança. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Qual que era a esperança daquelas pessoas que estavam olhando Paulo, que foi acabado de picar pela serpente? Aquelas pessoas esperavam que Paulo morresse. Essa era a esperança das pessoas. Só que Paulo creu contra a esperança, porque lá no barco, no meio da tempestade, o anjo de Deus tinha falado com ele que ninguém iria morrer, que todos iriam ficar salvos. Porque Deus tinha um propósito para a vida dele lá em Roma. Ele não tinha terminado ainda o propósito que Deus tinha tido para ele aqui na terra. Então Paulo estava tranquilo e sacudiu e creu contra a esperança. Qual que era a esperança? A esperança daquele povo é que ele morresse, que a mão dele inchasse, que ele se debatesse até morrer. Mas Paulo creu contra a esperança. Atos 29, 4-5. Mostra que depois que as pessoas ficaram esperando e viu que Paulo não morria, de maldito, eles passaram a ver Paulo como Deus. Lá em Atos 29, versículo 4, 28, versículo 4 e 5. 29, Atos, cadê aqui? Versículo 6, Atos 28, versículo 6. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou caísse morto, de um momento para o outro, mas havendo esperado por muito tempo e observando que nada de anormal acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. E passaram a olhar Paulo como Deus. Só que Paulo, ele não ficou preso nem nas maldições, ele não se conformou com as palavras de sentença de maldição e nem ficou preso nas palavras de adoração, vendo ele como Deus. Porque ele sabia que ele não era maldito, ele não era aquela pessoa amaldiçoada, sem sorte, como eles estavam falando, e ele tinha plena consciência de que ele não era Deus. Aquilo, nenhuma das sentenças, das palavras proferidas por aquele povo, chegou no coração de Paulo. Paulo não deixou conhecer, descer para o seu coração e continuou se colocando e se portando como servo de Cristo.
E ali na ilha de Malta, você pode ler depois, Atos 28, aconteceu algo extraordinário. Paulo, como servo de Cristo, ele curou o pai do representante da ilha de Roma, que estava lá, ele curou o pai dele. E as pessoas, quando ouviram sobre os milagres que Paulo estava fazendo lá em Malta, os habitantes começaram a procurar Paulo e diz que todos foram curados. Paulo curou todos, porque ele estava ali não como Deus, mas como servo de Cristo. E eu quero trazer essa palavra de Paulo e a serpente para conversar com você sobre isso. Paulo não teve sossego, toda hora tinha uma coisa, e assim acontece na nossa vida. Cada hora acontece uma coisa, todo dia acontece algo para nos derrubar, para nos desesperar, para nos tirar do controle, para tirar o nosso foco. Eu não sei como está seu coração hoje, eu não sei quais são os desafios do seu dia hoje. Eu só quero trazer à sua memória o que te dá esperança, para dizer para você que assim como aquela víbora na ilha de Malta não teve o poder de matar Paulo, isso também que está passando na sua vida, isso que está te acontecendo, não é para tirar sua vida, muito pelo contrário, é para aproximar você do Deus que te criou e do propósito que Ele tem para sua vida. Não permita que as palavras das pessoas paralisem você. Não permita que o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam de você, paralisem você, impeçam você de viver o propósito que Deus criou para você viver aqui nessa terra. As pessoas muitas vezes não sabem do seu contexto, não sabem o que você passa, não conhecem as suas lágrimas no travesseiro e julgam você, julgam suas atitudes, julgam seu coração. Outras pessoas veem você como uma pessoa de extremo sucesso e começam a idolatrar você. Mas no seu coração você sabe que você tem um Senhor que é por você. E que você tem um propósito para ser cumprido nessa terra. E não vai embora daqui, não vai morrer fora antes de cumprir as promessas que Deus tem para sua vida. Sabe? Eu não sei qual é a serpente que tem picado a sua mão. A serpente que eu queria fazer um paralelo aqui são os problemas, são as dificuldades que vêm para te matar e para te destruir. Deus manda dizer para você fazer como Paulo, sacuda, lança a serpente para longe. Não aceite essa sentença na sua vida e comece a agir. Comece a agir, comece a fazer. Paulo em nenhum momento ele deixou de cumprir o propósito dele. Lá no navio, ele estava ajudando lá a manter o navio no mar, sem afundar, mas ele começou a profetizar sobre a vida daqueles homens. Ele falou, Deus me mostrou que ninguém vai morrer, trazia palavras de esperança. Ele se agarrava à esperança. E ali as pessoas tinham certeza que ele ia morrer. E no coração dele, ele creu contra a esperança daquelas pessoas. Talvez tem pessoas que estão esperando você ser derrotado, ser destruído por essa situação que você está passando. Existem pessoas que às vezes não têm uma palavra de ânimo, não tem uma palavra de esperança para lançar sobre você. Olha sobre a sua situação e fica só esperando o pior chegar na sua vida. Não tem mais coisas ruins para acontecer na vida dessa pessoa. Agora o que sobra para as pessoas é só a morte mesmo. Porque tudo de ruim acontece com essa pessoa. Essa pessoa ela é amaldiçoada. Você não é amaldiçoado por Deus. Deus ama você. E Deus tem um grande propósito para você nessa terra, nessa vida. Você é bênção de Deus. E tudo que aconteceu na vida de Paulo serviu para abençoar tantas pessoas. E a mim e a você, até fora do tempo dele. Nós fomos alcançados pelas vitórias que Paulo teve, em derrotas que ele teve. Vitórias em derrotas é meio redundante, né? Mas ele foi vitorioso mesmo nas derrotas dele. Quando todo mundo olhou e falou, tá destruído, tá morto, não tem mais jeito, ele sacudiu. Sacuda as víboras da sua alma, sacode o peso que está sobre os seus ombros. Porque são víboras, são serpentes que ficam roubando e drenando sua energia e dizendo que você não tem mais jeito, dizendo no seu ouvido palavras paralisadoras. E hoje o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, o Cristo de Nazaré, diz para você, meu filho, minha filha,
O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Sacuda as víboras da sua mão, do seu coração, da sua mente. Quando Paulo sacudiu a mão dele e a víbora foi para longe, não foi só um animal que foi para longe, foi também as víboras do pensamento. Ele continuou firme, a fé dele continuou inabalável no Senhor, porque ele se agarrou às palavras que o anjo disse: ninguém vai morrer. E Paulo não ficou parado, continuou servindo o Senhor dos Exércitos ali em Malta. Ele curou pessoas, ele levou esperança para aquelas pessoas que achavam que estavam esquecidas ali nas suas enfermidades, que não tinha médico, não tinha como serem curadas. E Deus permitiu que Paulo passasse por tudo que ele passou para levar esperança para aquelas pessoas da ilha. Deus tem pessoas em ilhas, tem pessoas ilhadas, sem esperança, que vão ser resgatados das suas dores, das suas tristezas de alma, por causa de você. Porque você vai sacudir as serpentes da sua vida e não vai ser paralisado por palavras de ninguém. Você vai romper e através da sua vida muitas pessoas vão ser curadas. Muitas pessoas vão ser tiradas da escravidão da sua história por causa de você. Porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é instrumento dele aqui na terra. E Deus permite tantas coisas ruins e difíceis para acontecer na nossa vida. Às vezes nos leva por caminhos desconhecidos. Não era o objetivo daquele barco quando saiu ficar em Malta. Eles não tinham no trajeto deles, no plano de viagem, passar em Malta. E toda aquela tempestade aconteceu para que Deus abençoasse todas as pessoas daquela ilha de Malta. Quantas pessoas foram abençoadas? Então, como Abraão creu contra a esperança. O que as pessoas esperam de você? Tem gente esperando você ser derrotado? Tem gente esperando qual é a hora que você vai desistir? Tem gente aguardando o momento em que você vai ser derrotado? Creia e acredite contra toda essa esperança, porque você tem um Deus que já esteve nesse lugar que você está hoje, preparando ele e deixando todas as armas que você precisa para viver este tempo, para viver sua história. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Eu queria desafiar você a ler Atos, a partir do versículo 27, vai lendo ali. Você vai ver que quando Paulo chega lá a Roma, ele pôde se defender. E ele ficou em prisão domiciliar, ele não precisou ficar preso junto com os outros presos, ele alugou uma casa e um soldado ficou ali o dia todo com ele podia receber quem ele queria, ele pôde ainda continuar falando de Jesus e pregando o evangelho, e sendo boa notícia para o mundo, levando esperança para o mundo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Eu não sei quais são as serpentes que vêm roubar a sua saúde, que vêm destruir, com palavras tão duras, com palavras tão difíceis, esperando que você desista. Mas você não vai ser paralisado, você não vai desistir, você vai crer contra toda a esperança, contra tudo que todo mundo está esperando de você, você vai crer contra isso, porque você tem um Deus que age por você e que é por você. Tudo que você está vivendo tem um propósito, não é em vão. Deus quer abençoar e resgatar vidas através destas picadas de víboras, dessas enfermidades ou dessas lutas que você tem passado. Que Deus abençoe sua vida. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na tua presença e peço que o teu Santo Espírito, como o fogo revelou aquela serpente na mão de Paulo, que o fogo do teu Santo Espírito revele para os meus irmãos todos os lugares escuros e revele as serpentes, as ciladas que o inimigo das nossas almas tem preparado para cada um deles, para que eles desistam de ter uma vida plena junto com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que todo o fogo do teu Santo Espírito venha queimar e venha revelar tudo que está oculto na vida dos meus irmãos, que veio para destruí-los. Pai, em nome de Jesus, traga vitória nesse dia para cada um dos meus irmãos. E na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você está com alguma enfermidade no seu corpo,
ou no seu coração, na sua alma, seja curado e seja curada agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus abençoe o dia de vocês. Se você ainda não me segue, Fernanda Matos 72, Palavras Curam. E se você quiser curtir, comentar e compartilhar, vai ficar salva no Instagram. Um beijo e até amanhã às 6h30 com a graça de Deus. Tchau, tchau.